Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um estudo de Química, agora com a determinação de fórmula. Antes de começarmos a determinação de fórmula, nós vamos conhecer os diferentes tipos de fórmulas utilizadas na Química, certo? Bom, primeiro nós veremos a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? Ela indica a composição exata da molécula, quantos átomos que formam essa molécula. Coloquei como exemplo a glicose, tá? De fórmula C6H12O6. Então a glicose é formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então essa é a composição exata da molécula de glicose, tá? A fórmula mínima ou empírica, ela é uma proporção entre os átomos que formam essa molécula. Só para ser uma dúvida que surge, né? A fórmula mínima ou empírica, ela não necessariamente indica uma fórmula de uma molécula que exista, ok? Então ela vai indicar somente a proporção. Vamos lá com o exemplo, ó. Glicose, C6H12O6, você consegue simplificar os índices por 6. Então você vai ter a fórmula mínima CH2O, joia? Outro exemplo, C5H10. Você consegue simplificar por 5, fórmula mínima CH2. Não existe nenhuma molécula de fórmula CH2. O carbono faz 4 ligações de hidrogênio, só uma. Tá? Então é a proporção. E aqui o H2SO4 não dá para simplificar. Então a gente dividindo por 1, ou seja, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Beleza? Então vamos lá. Seguindo então, fórmula centesimal ou fórmula percentual. O que ela indica? Indica o percentual, a porcentagem em massa de cada elemento na molécula. Tranquilo? Beleza. Então, coloquei de novo a glicose como exemplo, tá? Então, primeiro, calculando a massa molar da glicose. Então, nós teremos 12 gramas por mol é a massa do carbono, 6 átomos de carbono, 72 gramas de carbono. Hidrogênio, 1 grama por mol, tá? Então, nós temos 12 átomos de hidrogênio na glicose, total de 12 gramas de hidrogênio. E o oxigênio, 16 gramas por mol, são 6 átomos de oxigênio, 96 gramas de oxigênio. Então a massa molar da glicose, 180 gramas por mol, é a massa total da glicose. Então nós temos que a massa total é 100%, carbono são 72 gramas, então x% de carbono. Então esse x%, né, esse percentual de carbono é de 40%. 180 é a massa total, então 100%. 180 é 100%, 12 gramas de hidrogênio equivale a Y%. Portanto, o percentual de hidrogênio arredondando vai dar 6,67% de hidrogênio. E para fechar, né, não precisa fazer a regra de 3, é só tirar de 100. Né? O percentual de oxigênio vai ser 100 menos os 40 do carbono, menos os 6,67 de hidrogênio. Então nós teremos 53,33% de oxigênio. Então a fórmula percentual da glicose seria C40, H 6,67 e O 53,33%. Tranquilo? Bom, vamos pegar uma questãozinha de vestibular para dar uma olhada? Se liga no exercício. Fazendo os exercícios agora, ó. Exercício 1 é bem tranquilo. Ele mostra aí pra gente, ó, o sulfato de ferro, cuja fórmula pode ser representada por Fe2SO4,3, é utilizado no tratamento de água potável. Ele quer saber qual que é o teor de ferro. Então a massa molar que ele deu aqui, ó, essa massa molar, ela equivale ao 100%. Beleza? Então essa massa molar, ela é o 100%. Joia? E aí, ele quer saber o teor de ferro. Então, a massa molar do ferro são 56 gramas por mol e são 2 ferros na molécula. Então, você vai pegar essa massa de ferro aqui, a massa molar do ferro, vezes 2, o que vai dar 112 gramas. Então, 400 gramas é o 100%. 112
112 gramas é X. Beleza? E aí você vai achar a porcentagem de ferro, fazendo a continha aí, que vai ser igual a 28%. Letra C. Então ele mostra essa fórmula estrutural, né? Uma molécula orgânica. Então as bolinhas pretas representam carbono, as bolinhas vermelhas representam oxigênio e a bolinha branca representa o hidrogênio. Então ele quer saber, primeiro, qual a fórmula molecular. Então vou fazer aqui do lado, tá? Então a pergunta 2 é a fórmula molecular. Então quantas bolinhas pretas tem aí? São 4 carbonos. Hidrogênio são as bolinhas brancas. São 6 bolinhas brancas, H6, e 2 bolinhas vermelhas. Então, O2. Então, são 2 oxigênios. Beleza? E no 3, ele quer que você calcule o teor de carbono nessa substância. Então, o primeiro passo é calcular a massa, certo? Então, carbono são 12 vezes 4, mais hidrogênio 1 vezes 6, e o oxigênio 16 vezes 2. Então, isso vai dar 48 com 32, 86. 86 gramas por mol, certo? Beleza. Então, a gente achou a massa molar da substância. Agora é fazer o cálculo do teor de carbono. Opa! Então, vai ficar 86. 86 gramas é o 100%. A massa de carbono é 12 vezes 4, 48 gramas. É o X de carbono, certo? É o X% de carbono. Então, essa quantidade de carbono vai ser 55,8%, ou pode colocar como 56%, vamos deixar 55,8%. 55,8%. Bem suave, né? Então isso aparece direto, mas assim, tipo, segunda fase, uma questão A, B e C aparece como um dos itens, tá? Ou ele te dá a porcentagem, ou pede a porcentagem massa, né? Às vezes, em cálculo estequiométrico, ele dá a quantidade de uma substância e dá o teor de carbono, por exemplo. Então, você vai tirar essa porcentagem da massa de substância. Tranquilo? Beleza. Exercício 4. Beleza? Então, ele pergunta o seguinte, a combinação entre nitrogênio e oxigênio pode originar diferentes óxidos. Entre os óxidos nitrogenados abaixo, aquele que apresenta em sua composição o maior teor ponderal de nitrogênio, ou seja, aquele que tem a maior porcentagem em massa de nitrogênio. Então, olha só. Ele deu aqui as massas de nitrogênio e oxigênio. Então, a gente nota que a massa molar de nitrogênio, ela é menor que a massa molar do oxigênio. O que isso significa? Em moléculas
que tem a mesma quantidade, quem tem maior porcentagem em massa é o oxigênio. Então, como a massa do nitrogênio é menor que a do oxigênio, então, como a massa do nitrogênio, a massa molar do nitrogênio é menor que a do oxigênio, então a gente chega numa conclusão. Se eu quero ter mais porcentagem de nitrogênio, eu vou ter um número de átomos de N maior que o número de átomos de oxigênio. Porque o nitrogênio é mais leve. Se eu quero mais massa de nitrogênio, eu vou ter que ter mais átomos de nitrogênio. Então aí a gente já consegue cancelar diversas alternativas, né? Ó, a letra B tem 2 Os e um N, então vai ter mais oxigênio. Então não pode ser. A letra D tem 3 Os para 2 N, tem mais massa de oxigênio. Não pode ser. A letra E tem 5 Os para 2 Ns. Também não pode ser. A letra A tem a mesma quantidade em átomos, só que a massa do oxigênio é maior. Então a porcentagem de nitrogênio não é maior. Então a maior porcentagem vai ser na letra C, no N2O. Porque você vai ter 28 gramas de N e 16 gramas de O. Então, a porcentagem em massa de nitrogênio, a quantidade de massa de nitrogênio vai ser maior na letra C. Entendeu o raciocínio? Se você não quisesse pensar assim, você poderia ter calculado a massa de todo mundo e feito a porcentagem de todo mundo, mas um monte de conta à toa. Beleza? Suave, né? Bom, então no último ele fala o seguinte, ó. O óleo de fígado de bacalhau é uma grande fonte de beta-caroteno, um precursor da vitamina A. Substância essencial, né, para a visão. Então ele fala o seguinte, que uma amostra de 14,3 gramas apresenta o seguinte número de mols de átomos. Então tem carbono, 1 mol de carbono, hidrogênio, 1,5 mol, e oxigênio 0,05 mol. Beleza? Bom, então, ele pediu a fórmula mínima, certo? Então, para achar a fórmula mínima, você precisa ter a proporção de números inteiros. Então, qual é a dica que a gente dá? Então, você vai sempre pegar os números fracionários, né, os números decimais, no caso aqui, e vai transformá-los em números inteiros, né? Então, você vai pegar aqui, são dois caminhos, né? Você pode dividir pelo menor ou multiplicar todos por um número inteiro. Então, olha só, vamos dividir tudo pelo menor de todos, 0,05. Então, para achar a proporção, é só dividir pelo menor. Ou multiplicar o 0,05 por um número que torne ele inteiro, tá? Então vai ficar C20, H30, O. Então essa é a fórmula mínima da substância. Tranquilo? Alguma dúvida? Bem, Bom, agora que nós já conhecemos os três tipos de fórmulas químicas, nós vamos trabalhar a determinação de uma fórmula a partir de outra. Como assim? Então, primeiro vamos trabalhar o seguinte, ó, passando da fórmula percentual para a fórmula mínima, ok?
Para que isso fique mais tranquilo, eu fiz um tutorial, um passo a passo para a gente seguir. Então vamos fazer esse estudo na prática, acho que fica um pouquinho melhor, tá? Então eu peguei como exemplo a glicose que nós calculamos agora há pouco. Ó, a fórmula percentual da glicose é essa aqui que nós acabamos de determinar, certo? Então o primeiro passo, você vai determinar a massa de cada elemento em 100 gramas de uma amostra dessa substância. Por exemplo, se eu pegar 100 gramas de glicose, então eu pego a porcentagem de 100 gramas. É só, na verdade, converter a porcentagem para massa. Beleza? Então vai ser 40 gramas de carbono, 6,67 gramas de hidrogênio e 53,33 gramas de oxigênio. Beleza? Passo 2. De laranjinha, você vai dividir a massa do passo 1 pela massa molar. Quando você divide uma massa pela massa molar, você está achando o número de mols. Então você vai achar o número de mols que essa massa que você achou no passo 1 representa. Então vai dividir 40, que é a massa de carbono, por 12 gramas por mol, o que dá 3,33 mol. Hidrogênio vai dividir a massa pela massa molar, que é 1, vai continuar 6,67 mol. E o oxigênio vai dividir pela massa molar, que são 16 gramas por mol, o que vai dar 3,33 mol de oxigênio. Terceiro passo, você vai dividir o número de mols pelo menor deles. Então, o menor é 3,33, então você vai dividir toda essa quantidade em mol pelo menor de todos. Então vai ficar 1, 2 e 1. Então aqui já sai a proporção que monta a fórmula mínima. O passo 4 é só quando for necessário, tá? Por exemplo, aqui poderia ter dado 1,22, sei lá, 1,33. Então você multiplicaria o número quebradinho até que ele se torne um número inteiro, ou muito próximo de, tá? E aí você multiplica todos por esse mesmo fator. Beleza? Bom, se liga no exercício para a gente aplicar isso na questão de vestibular. Joia? Dá uma olhada aí. Exercício 6. Exercício 6. Beleza? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. Determine a fórmula mínima do sal presente na casca de ovo e nos corais, sabendo que esse apresenta a seguinte porcentagem de cálcio. Então, 40% de cálcio, 12% de hidrogênio e 48% de oxigênio. Então, beleza. Então, a gente vai pensar aqui, ó. Em 100 gramas, você vai tirar a porcentagem. Beleza? Então, fica assim, ó. Cálcio, 40%, 40 gramas. Então, na verdade, ó, você vai transformar massa em porcentagem, porcentagem em massa. Carbono, 12%, 12 gramas. E o oxigênio, 48%, 48 gramas. Então, divide aqui, ó. Cálcio, massa molar é 40 gramas por mol. Então, você vai ter 1 mol de cálcio. Carbono, 12 gramas por mol. Você vai ter 1 mol de carbono. E o oxigênio, 16 gramas por mol. Então, você vai ter 3 mol de oxigênio. Então, a fórmula vai ser CaCO3. Então, é o carbonato de cálcio. Tranquilo? Então, sempre que ele pedir a fórmula mínima, a partir das porcentagens em massa de cada elemento na substância, você vai pegar 100 gramas, tira a porcentagem dessas 100 gramas, ou seja, transforma a porcentagem em massa, acha o número de mols e divide pelo menor deles.
Como o menor é 1, já sai direto a fórmula aqui. Então, se eu dividir tudo por 1, deu essa fórmula aqui. Tranquilo? Alguma dúvida? Esse é bem facinho, né? Posso pôr um desse na prova? Não. Então, beleza. Podemos passar para o 7. Ele já dá para a gente... deixa eu só... arrumar aqui só um minuto. Ele já dá para a gente, ó, as massas. Então, ele fala aqui, ó, o composto que apresenta a constituição Na 1,84 gramas, P 1,24 gramas e O 2,24 gramas. Ele já deu uma certa quantidade em massa de cada um. É como se ele tirasse uma porcentagem de uma massa qualquer, certo? Então aqui o passo 1 não existe, porque a gente não tem a porcentagem. Ele já deu a massa. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Na 1,84 gramas. Fósforo 1,24 gramas. E o oxigênio 2,24 gramas. Beleza? Joia. Então agora, segundo passo, achar o número de mols. Então a gente vai dividir aqui, ó, o sódio por 23 gramas por mol. Então vai dar 0,08 mol. Fósforo, 31 gramas por mol. Então vai dar 0,04 mol. E por último, o oxigênio, 16 gramas por mol, vai dar 0,14. Beleza? Segundo passo feito. Terceiro passo. Vamos dividir pelo menor número de mols. Então, aqui vai ser 0,04. Aqui, 0,04. E aqui, por 0,04 também. Então, a gente vai achar 2, 1 e 3,5. Então, aqui, na proporção, nós achamos um número decimal. Então, a gente tem que pensar, eu vou multiplicar esse 3,5 por quanto para obter um número inteiro? Por 2. Então, multiplicando por 2, vai dar 7. Então, eu vou multiplicar todos eles pelo mesmo número. Todos por 2. Então, vai ficar 4, 2 e 7. Então, a fórmula vai ser Na4, P2, O7. Tranquilo? Então, esse passo aqui que eu falei agora, ó, quando necessário, você vai multiplicar o número de mols para ele virar um número inteiro. Então, esse número que você multiplica aqui, ó, esse 2 que a gente multiplicou, aplica para todo mundo. Tá? Então, a resposta vai ser letra C.
C. Beleza. Então ele fala assim, ó. O principal componente do vinagre é o ácido acético, cuja massa molar é igual a 60 gramas por mol. Então, como eu comentei ali, às vezes o exercício te dá a massa molar. Então, você não precisa fazer o cálculo pela fórmula mínima, tá? Mas eu vou fazer primeiro. Então, ele fala assim, ó, as porcentagens em massa dos elementos que compõem esse ácido são... Então, ele deu aí carbono 40, H 6,67% e O 53,3%. Então, eu vou fazer de duas formas. Primeiro, em 100 gramas. Aquele método tradicional ali. Então, passa de porcentagem para massa. Então, vai ficar 40 gramas de carbono, hidrogênio 6,67 gramas e o oxigênio 53,3 gramas. Divide pela massa molar, 12 gramas por mol, então vai dar 3,33 mol. Aqui divide por 1 grama por mol hidrogênio, então dá 6,67. Só uma coisa importante, essa conta aqui tenta não aproximar, tá? 16 gramas por mol. Aqui vai dar 3,33 mol. Beleza. Agora, próximo passo, dividir pelo menor. 3,33 vai dar 1. Aqui, divide por 3,33. E aqui se aproxima de leve, né? Vai dar aproximadamente 2. E aqui, por 3,33, vai dar 1. Então, a fórmula mínima vai ser CH2O. Beleza? Joia. Então, CH2O vai ter qual massa? Carbono é 12, o hidrogênio é 16, então dá 28, com 2 hidrogênios, vai dar 30 gramas por mol. Ele fala que a massa molar do vinagre é 60 gramas por mol. Então aqui, ó, é o dobro. Multiplica por 2 os índices. Então vai ser C2H4O2. Então essa é a fórmula molecular. Tranquilo? Você poderia fazer da seguinte forma. Pegar os 60 gramas, que é o 100%, certo? A massa de carbono, ela seria, então, ó, 60 gramas, aí você vai tirar 40%, vezes 0,4. Então, você chegaria em 24 gramas, massa molar do carbono é 12 gramas por mol, 2 mol de carbono. Beleza? Depois, hidrogênio. 60 gramas é a massa molar, tira 6,67%, vezes 0,667,
você vai chegar em 4 gramas. Tire a porcentagem, 1 grama por mol, então você vai ter 4 mol de hidrogênio. E o oxigênio, 60 gramas vezes 0,533, você vai chegar em 30, cadê? 32 gramas dividido por 16 gramas por mol, 2 mol. Então a fórmula seria C2H4O2. Então você pode fazer ou pela fórmula mínima ou pela massa molar, tirando a porcentagem. Como normalmente, quando ele pede a fórmula molecular, ele também pede a fórmula mínima, você pode fazer dessa segunda forma e depois achar a mínima, tá? Mas o mais comum é só pedir a fórmula mínima a partir da fórmula percentual, que foi o que a gente fez no primeiro passo. Alguma dúvida? Beleza. Então ele fala assim, né, sobre o Guaraná, perdão. Né? Os frutos do Guaraná, nos grãos de café e nas folhas de chá é a cafeína, que é o estimulante. Né? Então, ele fala que a gente tem na cafeína carbono 4,8 gramas, hidrogênio 0,5 mol, oxigênio 6 vezes 10 a 22 átomos, e o nitrogênio 2,8 gramas. Bom, então a gente não tem a porcentagem. Nós temos a massa, já temos o mol do hidrogênio e tem o número de átomos. Então, o que a gente precisa fazer agora? É só o passo 2. Achar o número de mols. Tá? Então, vamos lá. Mesmo passo que a gente já vinha fazendo. Ó. Então, carbono divide por 12 gramas por mol. Então, vai dar 0,4 mol. O hidrogênio, 0,5 mol, permanece 0,5 mol. Aqui a gente tem o número de átomos. Nós não vamos dividir pela massa molar. Vamos dividir pelo número de átomos que tem um mol. 6 vezes 10 a 23 átomos para cada mol. Então, a gente vai ter 0,1 mol. E nitrogênio, 14 gramas por mol. Então, aqui vai dar 0,2 mol. Dividindo pelo menor, que é o 0,1. Divide tudo por 0,1. Tudo por 0,1. Então, vai dar 4, 5, 1 e 2. Beleza? Então, a fórmula mínima é C4H5ON2. Tranquilo. Só que ele fala que a massa molar é 194 gramas por mol. Então, a gente vai achar qual que vai ser a massa aqui, ó. Então, a massa vai ser, o carbono é 12 vezes 4,
mais o hidrogênio é 1 vezes 5, mais o oxigênio é 16, mais o nitrogênio, 14 vezes 2, certo? Então vai ficar 48 mais 5 mais 16 mais 28, o que vai dar 97 gramas. Ele fala que a massa molar é 194 gramas por mol. Mesmo esquema, vezes 2, então vai pegar os índices e multiplica por 2. Então vai ser C8, H10, O2 e N4. Joinha.